Olá, eu sou Lilian Primo Albuquerque, esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. Hoje recebo Tatiane Lunca, empresária há mais de 25 anos, fundadora e CEO da EBEM, Escola Brasileira de Empreendedorismo Feminino, mentora de executivas, C-Level e também referência no desenvolvimento de mulheres empreendedoras. A Tati, ela já impactou mais de 10 mil mulheres no Brasil, no exterior, por meio de mentorias, palestras e programas de formação empresarial. Tati, é um prazer te receber aqui. Obrigada. Obrigada, amiga. Vamos Obrigada. aumentar esse número que foram 100 mil, hein? 100 mil! Gente, ó, são só 10 vezes mais. Adoro isso, porque a gente já começa com um número e você vê que é muito mais. É, muito bacana. Só na EBEM, em 5 anos, são 30 mil alunas, né? Então, se a gente colocar o trabalho aí de uma vida, né? Ajudando as mulheres, colaborando, palestrando, isso é muito lindo. Mas obrigada, estou muito feliz por esse convite. Tenho certeza que vai ser incrível esse programa, hein? Com certeza. Vamos com entregar pessoas tudo. incríveis, tudo acaba sendo incrível. É, vamos entregar tudo aqui. Então acompanhe, porque com certeza tem um conteúdo incrível para você, insights para você realmente aprender, transformar a sua vida, transformar os seus projetos. A Tati conhece muito sobre transformação e justamente é isso que eu quero que você conte agora. Minha primeira pergunta é justamente conta sobre a sua trajetória transformadora, porque tem todo um processo de transformação acontecendo. É muito legal. Você sabe que olhando, né, para o passado, é algo muito curioso acontece, porque eu já tive várias empresas, né, olhando 10 CNPJs e sempre na área de serviços. Então, o que eu gosto de fazer é servir. E o meu primeiro servir começou aos 11 anos de idade. Eu venho do ABC Paulista, de Santo André. Então, comecei vendendo pastéis na feira. Foi bem interessante. Fiquei 2 anos trabalhando aos sábados, vendendo pastéis na feira. E era muito legal que realmente faziam filas, assim, das pessoas para serem atendidas, né? Eu tinha uma vizinha que era minha melhor amiga e ela já fazia isso porque a barraca era dos pais. Então, eu comecei com ela, então eram 2 crianças ali brincando, né, de trabalhar, mas daí já veio toda a minha aptidão por vendas. Eu sou apaixonada realmente por servir as pessoas e vender é um ato de servidão, né? Depois eu trabalhei aos 14 anos numa empresa de molas, também entrei como office girl e depois eu já fui para o departamento de vendas, atendi a Autolatina, que na época era uma joint venture da Ford, junto com a Volkswagen, então eu gostei e gosto de fazer negócio com gigantes. Tudo isso vai modelando, né? Vai criando o nosso mapa de mundo. Depois eu trabalhei no SBT, foi muito legal, entendi muito sobre cultura empresarial. Realmente o SBT tem uma cultura muito forte, isso foi muito bacana. E aos 21 anos eu abri o meu primeiro negócio, que é a minha empresa que existe hoje há 25 anos, o Grupo Projeto, que é uma agência de organização de eventos corporativos. Principalmente, a gente atende aí o mercado imobiliário, as maiores construtoras do Brasil. Excelente. Olha só essa trajetória. E ela vai contar ainda mais para a gente sobre a EBEM também. Mas você vê que o servir começa muito cedo. Eu, com 8 anos de idade, eu ajudava os meus pais a servir eles tinham, na época, era um bar e lanches. Não era nem pizzaria ainda. E eu servia. Eu tinha um aventalzinho, eu servia lá na mesa, ajudava a entregar e eu achava o máximo que eu estava ajudando eles a servir. E eu estava aprendendo com ele. Eu também aprendia com ele a guardar o dinheiro. Sabe, amarrar no elástico? Fazer os bolinhos de dinheiro e amarrar no elástico? Acho que na feira tinha isso, né? Juntava o dinheiro e amarrava para depois levar embora, né? Eu não tinha acesso ao caixa, mas isso fechava assim. Então foi muito legal. Então, assim, hoje todos os negócios que eu tenho, e a EBEM, que hoje, né, realmente é um negócio onde eu estou à frente, os outros eu não estou mais à frente, mas a EBEM, onde eu estou lá todos os dias, é uma escola de empreendedorismo feminino. Estamos no mercado há 5 anos e, de fato, é uma empresa de servir. Então, a gente serve aí as nossas alunas com educação empreendedora, com mentorias, com mentalidade. É muito legal. Em que momento você entendeu que a sua missão era realmente desenvolver essas mulheres empreendedoras? Eu acho que com a minha dor, porque a EBEM nasceu da minha dor. Eu sempre empreendi, mas de uma maneira muito solitária, né? Não sabendo se era o certo. Eu procurei vários cursos para fazer, mas os cursos não davam tanta profundidade. E aí, Lilian, foi quando algo muito mágico aconteceu, que depois, né, que eu já empreendia há mais de 15 anos, aí eu tive a minha primeira mentoria. E aí a minha primeira mentoria foi com a Luísa Helena Trajano, do Magalu. E aí foi quando toda a transformação
na minha vida aconteceu. Porque, de fato, foram tantos anos batendo a cabeça, né, sabe, enriquecendo, empobrecendo, cheio de dívidas, e ao mesmo tempo ganhando muito dinheiro e muitas dúvidas. Era aquele sobe e desce empresarial que não é legal, que não é seguro. Hoje eu ensino totalmente o contrário para as minhas alunas. E aí foi nessa mentoria de 2 horas e meia com a Luísa, quando ela esteve lá na minha empresa e falou comigo e com o meu sócio, que é meu irmão mais velho, e deu todo um norte que eu falei, gente, como realmente o poder da mentoria, ele salva pessoas, empresas e tudo mais. Por quê? Porque ela falou, né, ela fez um diagnóstico de tudo que eu tinha construído e em 2 horas e meia ela desenhou ali qual era o meu futuro, analisando o meu presente. Então é muito bacana esse poder. E olhando na mentoria, hoje eu sou apaixonada por mentoria, né? A IBEM nasceu dessa dor. Eu procurei, a IBEM ela nasceu da pandemia, né? Na pandemia o nosso mercado de eventos foi o primeiro a ser fechado e o último a ser aberto. A Luísa ali na pandemia, logo no começo, ali em maio, né? A pandemia veio em março, em abril ela já começou a fazer várias lives, falou, Tati, faz live também. E eu comecei a fazer várias lives no meu Instagram. Inclusive, acho que nós fizemos uma live juntos. E aí foi quando eu fazia todos os dias, durante 21 dias, ao meio-dia e às 18 horas. E aí foi quando muitos insights das mulheres, muito feedback do tipo, Tati, eu queria me matar e agora eu tô vendo que todo mundo passa por desafio. Tati, eu não sei o que fazer. E aí, realmente, através dos seus ensinamentos, eu já tenho um norte. Aí eu falei, gente, como é bom ajudar outras pessoas. Daí eu entrei na internet, procurei escola de empreendedorismo feminino. Não existia. Procurei mundialmente, não existia. Falei, gente, tá aí, eureka. Então eu vou criar a primeira escola do mundo, né, de empreendedorismo feminino. Hoje a gente é a primeira e a maior escola de empreendedorismo feminino do mundo. Então isso é muito legal, com esse desejo mesmo de ajudar, de colaborar, de tirar as inseguranças, empreender é extremamente solitário, empreender é extremamente, como que eu posso dizer assim, a mulherada passa muitos desafios, muitas inseguranças, e quando a gente olha para a mentoria, eu gosto muito de dar o exemplo de Jesus Cristo, né? Ele foi aí o primeiro mentor que a gente teve acesso, teve lá os seus 12 mentorados, né? O mensageiro foi embora, deixou a mensagem, e esses 12 mentorados criaram a empresa, né, uma empresa mais antiga do mundo e também lucrativa, que são as igrejas. E por quê? Porque traz muito resultado, né? Então, se você tem um bom negócio, se você entrega bem, se você foca no resultado, é um negócio perene. Então, tudo isso me motivou e faz com que a minha paixão por mentoria seja maravilhoso. Então, hoje a EBEM, nós somos uma escola de empreendedorismo, mas de protagonismo feminino, e acontece algo muito bonito, Lilian, que as próprias alunas chegam um certo momento que elas se tornam professoras e depois, né, de darem bastante aula na EBEM, elas se tornam mentoras. Excelente. Então, vai se retroalimentando. Ou seja, você vai dando oportunidade também, né? Isso é muito legal, dar oportunidade para que elas realmente vão crescendo num 360 ali dentro de um processo, porque se elas são alunas, depois elas podem se tornar mentoras, elas também estão entregando o que elas aprenderam para gerar novas oportunidades. Agora, a EBEM, ela nasceu de uma forma para realmente formar negócios lucrativos e sustentáveis. Qual que foi a inspiração? Você acabou de contar aqui um modelo bíblico, né? Mas qual que foi a sua inspiração? A inspiração realmente, né, bem, já existiam, né, várias escolas de negócios, eu já fiz algumas delas aqui no Brasil e fora do Brasil, e geralmente era 80-20. 80% homem, 20% mulheres. E as mulheres, elas ainda ficavam muito tímidas, não tinha muito protagonismo, não falava bastante, e eu pensava, que bom seria se a gente tivesse um ambiente para a gente movimentar essa economia invisível, que é a economia do cuidado até. Né? Geralmente a mulher, as pessoas sempre me perguntam, Tati, o empreendedorismo feminino, ele é diferente do masculino? Eu sempre falo, claro que é. Né? Existe a economia do cuidado que movimenta 13 trilhões, né, de dinheiros no mundo que poderiam estar nos bolsos femininos se a gente recebesse para fazer toda a arrumação da casa, para fazer toda a questão das feiras, né, toda a organização das compras, cuidar dos filhos, pais idosos na nossa idade, doentes, tem toda a questão do autocuidado e depois vem os negócios. Então a mulher sempre ela deixa os negócios em 7º lugar. Quando ela vai para um ambiente que ele é predominante masculino, muitas desistem
porque não quer competir e até mesmo porque o próprio marido não incentiva. Não incentiva, tem ciúmes. Tem ciúmes. Eu falei, então que legal se existisse uma escola onde de fato a gente pudesse trabalhar os princípios do feminino, que é colaboração, que é cocriação, que é fazer junto. Olha, mulherada, quanta dica aqui da EBEM, viu? Acompanhe. E Vamos colocar até o arroba aqui da EBEM. Gente, o arroba, qual que é o site? É ebemoficial.com. ebemoficial.com. Então já fica a dica para vocês acompanharem e a gente saber mais detalhes ainda. Isso. Então eu falei, que bom seria se existisse realmente um lugar para chamar de nosso. Então foi assim que nasceu, foi da minha dor realmente de poder unir mulheres ali que pudessem falar de negócio. A gente adora falar de bolsa, de viagem, mas que a gente possa falar de aceleração, que a gente possa falar sobre investimento, que a gente possa realmente criar juntas uma startup e que de fato a família pudesse ficar segura, que ela está num ambiente tranquilo e que a gente pudesse colocar as nossas vulnerabilidades. A gente carrega muita responsabilidade, Lilian, né? São 7 pilares da economia, do cuidado que não é falado. Então, realmente chegam mulheres muito exaustas. E as pessoas falam, nossa, aquela pessoa é chata. Eu falei, não, ela não é chata. Ela só está cansada. Então, de 10 mulheres hoje, praticamente 7 já tiveram algum tipo de ansiedade, burnout, depressão, porque é muita coisa. Nós fomos jogadas para o mercado de trabalho e não nos ensinaram como trabalhar, como conseguir administrar as nossas responsabilidades. E além de administrar a responsabilidade da casa. Exatamente, que é uma outra empresa. É uma outra empresa. E, assim, eu tenho outros funcionários que são funcionários da casa, que também têm vida, que têm saúde, que têm problemas, que têm sua necessidade e que precisam cumprir a missão da casa. Esse é um desafio que, assim, não é porque a mulher foi para o mercado de trabalho que ela deixou de fazer o que ela faz em casa. Eu estou aqui, mas o mercado acontece, a feira acontece, as coisas em casa acontecem, a casa continua limpa com funcionários, claro. Mas tudo tem, a mulher está ali olhando o que está acontecendo. E além disso, às vezes ela não cuida de uma casa só, não. Eu, no caso, cuido de 3. Porque eu tenho gestão de 3 casas. E fora os negócios. E é isso, né? E não vamos deixar de cuidar. Exatamente. Porque é da mulher cuidar. O homem não tem esse tato. Não. Eu tenho 2 irmãos maravilhosos. Mas, por exemplo, quando a minha mãe precisa ir no médico, quem que ela quer que vá com ela? Junto sou eu. Né? O meu pai também, quando ele ficou doente... quem ele queria que acompanhasse sempre, né? Era um tratamento de câncer, era eu. Então, realmente isso vai sobrecarregando e a gente acaba entristecendo. E a gente também quer, né? Porque eu acho que a mulher, ela também tem aquela coisa de que, calma, sou eu ali. Porque já é da mulher esse acolhimento. Mas olha só que legal, Lilian, a gente está falando realmente, né, de aí 1% da população, somos nós aí, estamos no topo da pirâmide, né, que já viemos de baixo e tivemos bastante recurso, mas quando a gente entra realmente para uma comunidade, geralmente dentro de uma comunidade, 70% dos lares são liderados pelas mulheres, muitas vezes abandonadas pelo ex-companheiro, e ela tem que realmente fazer milagre ali, né, com o dinheiro para aquela família. Então, a mulher sabe fazer gestão financeira, sim, e tem toda essa responsabilidade também, né? Então, tem o terceiro turno, porque ela cuida, ela faz o trabalho e chega na casa dela, ela ainda precisa cuidar dos trabalhos, que é cozinhar, que realmente é limpar, é lavar, é passar. Então, é muito sobrecarregado, tem a questão, enfim. Quando a gente fala do feminino, né, existem aí os 2 pilares. E ainda tem os hormônios, né, que a gente tem que administrar. Nossa, porque chegou 35, você já começa a olhar, com 40 anos tem que suplementar. Exatamente. E é real. É real. Né? Então, tem muitas mulheres que falam, Tati, eu quero me separar. Eu falei, calma, mas por quê? E aí a gente vai aprofundar, tá faltando vitamina para o casal. Né? Tá faltando testosterona para o casal. Aí o casal faz a suplementação, de repente volta a namorar e o casamento reacende. Então é muito legal. Então a escola de princípios femininos é isso, Lina, você já pegou. A gente fala desde hormônios, né, desde testosterona. Vou querer conhecer mais. Desde a importância, né, da criação dos filhos. Porque é isso, se o seu filho não está bem, você não vai ter cabeça para fazer uma reunião. Muitas vezes não, o homem é um negócio, olha, cuida. E aí ele vai tranquilo, porque quando o bebê, né, quando o filho está doente, ele quer a mãe também. Ele quer a mãe, Então a gente precisa entender e não ir contra. Então é todo esse afeto que a gente trabalha. É uma escola muito diferente. Olha que interessante. Essa noite, por exemplo, eu dormi na cama da babá com o meu bebê comigo. Eu não dormi no quarto com meu marido, porque ele não queria dormir no berço. E era mamãe. Eu falei, calma, deixa eu vou dormir aqui essa noite. Se eu dormi torta, se eu acordei torta, se eu dormi com um pedacinho de cama, mas eu dormi ali com ele. E tinha que ser eu. Eu sabia que aquele momento tinha que ser eu.
Mas enfim, agora a gente vai fazer uma pausa, vamos para o intervalo, já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras no Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque, a mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa que está incrível aqui com a Tati. A Tati olha muito o empreendedorismo feminino, tem uma escola de empreendedorismo feminino. Você, Tati, atua com C-Levels, que movimentam bilhões, né? Olhando esse ecossistema, bilhões de reais, lideram muitos colaboradores. Quais características diferenciam mulheres que alcançam essa alta performance? O que você vê de diferente nelas? Fantástico. Primeiro, eu acho que é coragem. Né? Eu acho que a diferença de quem tem sucesso, Lilian, para quem não tem, é o poder da ação. Então, são mulheres realizadoras, são mulheres fazedoras, são mulheres que muitas vezes, se não sabem, elas pedem ajuda, mas elas não desistem.
tem muita gente que tem aquela síndrome, a mulher já nasce com a síndrome da impostora. Da impostora. Né? Não Realmente, vai dar. já foi um estudo feito em Harvard em 1979, onde as mulheres já vêm com esse, sabe, com esse chip gravado do tipo, deve ser sorte, não é para mim, né? Então, realmente, as mulheres que chegam lá são aquelas fuçativas, sabe? Aquelas realmente que encorajam e que fazem o que deve ser feito, né? Tem que ter humildade. Então, eu tenho alunas que faturam mais de 700, 800 milhões por ano, estão lá na IBM sentada, na aula de liderança, né? São pessoas que têm muito para ensinar, mas elas aprendem, depois elas vão e ensinam. Então, é muito legal esse poder realmente da ação. E hoje, a gente está vivendo uma era da curadoria, uma era do compartilhamento, né? A importância realmente de você aprender a falar, a se comunicar, a se expressar, né? A vender bem através das redes sociais ou de uma reunião por Zoom, né? Seja por Google Meet, enfim. Então, é fundamental que você também tenha essas habilidades de comunicação, de oratória, que você entenda para onde o mundo está indo. Então, tem que ser fuçativo. Perfeito. E na sua visão, quais são os maiores obstáculos que ainda impedem muitas mulheres de crescerem no negócio? Você acabou de falar sobre o sabotador. Isso. Mas acho que esse é um deles, né? Que esse já vem padrão. Mas o que mais você acha que impede? É muito interessante que a mulher, geralmente, ela coloca tudo na frente, né? Como a gente falou da economia do cuidado, então ela coloca tudo na frente. Então, às vezes, ela fala, eu não tenho tempo, não, isso eu sempre fiz assim, então eu vou continuar fazendo assim, eu não vou fazer esse investimento porque não cabe. Os homens, eles são mais ousados. Os homens, se eles precisarem realmente falar, poxa, você precisa investir numa mentoria, você precisa investir num curso para se aperfeiçoar agora, inteligência artificial. Ele falou, tá bom, quanto é? Eu vou lá, faço e quero os resultados. As mulheres, elas ficam ainda muito sabe? Não é fica muito protelando, elas procrastinam demais. Eu entendo que a mulherada, ela está muito no operacional. Geralmente, como começa o empreendedorismo aqui no Brasil? Muitas vezes por necessidade, a maioria das vezes por necessidade e outras vezes porque ela tem uma habilidade, fala, poxa, eu gosto de fazer isso, mas eu quero ter mais tempo com a minha família, quero ter mais tempo com meus filhos, ou quero realmente cuidar dos meus pais que estão idosos. E aí é quando acontece o primeiro estrangulamento, eu falo. Por quê? Porque ela acaba montando um negócio, achando realmente que ela vai ter muito mais tempo, mas ela não sabe nada de gestão, ela não sabe se organizar, ela não tem produtividade na veia e ela acaba criando ali, ao invés de ser uma empresa, a sua própria escravidão. E aí ela entra muito no operacional e aí que a gente tem essa geração de mulheres exaustas. Então é muito interessante quando ela sabe, poxa, se aquela pessoa já fez o caminho, eu vou lá investir para fazer com ela. É muito legal, assim, dentro das nossas formações, a gente acredita em formações de curto prazo, né? Então, 2 dias imersivos, depois mais 3 meses de acompanhamento. E tem mulheres que falam, Tati, eu prefiro fazer um MBA, prefiro estudar 2 anos, 4 anos. Eu falo, gente, aqui o empreendedorismo no Brasil não tem tempo. Se você estudar 2 anos para realmente entender de educação financeira, a tua empresa quebra. Se você for estudar 2 anos ou 4 anos para entender sobre marketing, a sua empresa quebra. Então, eu acho que... Tem que ser na hora. Tem que ser... por isso que o sucesso realmente é daquela que faz, que acontece, que se joga, e não daquelas que ficam pensando e vê só o bom de passar. Você trouxe um comparativo aqui até das mentorias, né? Eu também sou mentora, assim como você, meu focado muito no segmento empresarial também, trazendo um pouco do aspecto de escala de negócios. E é muito mais fácil um homem decidir do que uma mulher por ir para uma mentoria. E não deveria. Ou então ela toma a decisão alinhada com o marido. Tá tudo bem, você pode tomar a decisão alinhada com o marido. Mas o homem não, ele já toma a decisão. É um negócio, eu vou ter, eu foco no resultado, é isso. E ele vai atrás de fazer acontecer. A mulher, ela tem que se sentir preparada e fica naquele, mas será que vai dar certo? Será que eu vou... O que meu marido vai achar disso? Apesar de que eu também compartilho, tá? Eu tenho ideias e eu compartilho com meu marido, olha, eu vou por essa linha, eu vou fazer tal coisa, o que você acha? E às vezes eu já saio fazendo e também só falo para ele, agora entrei em tal função, assumi tal coisa, porque eu acho que compartilhar também é importante para o crescimento do casal, para a evolução. Você vê que isso você traz para as mulheres também, porque não é aquela coisa
eu sou a mulher que resolvo tudo. Eu sou uma mulher que resolvo e tenho a minha família junto. Como é que é isso, né, Bem? Eu acho fantástico e tem vários maridos que adoram. Porque a gente traz muitas pessoas falam assim, Tati, o que é a EBEM? A EBEM é uma escola feminista? Eu falo, não. A EBEM é uma escola feminina, de princípios femininos. Então a gente traz muita mulher que realmente teve que ir para o mercado de trabalho, que tem esse eixo do masculino muito forte, para vir mais para o feminino. E às vezes ela é totalmente feminina, totalmente submissa e não consegue realmente explorar o seu poder. Então a gente traz esse equilíbrio, né, de ambas energias, tanto da feminina quanto da masculina. Mas sim, a mulher sempre ela dá um jeito realmente de colocar o dinheiro na mão do masculino. E isso é uma coisa que vem, né, há muito tempo, então está enraizado. Né, quando a gente fala realmente, geralmente a mulher sempre foi liderada, né, pelo padrasto, pelo pai, pelo padre, pelo pastor, né, aí que vem a geração do patriarcado. Então ela sempre precisa realmente de uma bênção masculina. E muitas vezes ela precisa se encorajar, precisa fazer o que deve ser feito. Mas eu acho sim, eu também compartilho tudo com meu namorado, eu acho que tem que ser compartilhado, mas algumas decisões a gente precisa olhar na gente, porque muitas vezes eles não viveram e não sabem o que é. Né? Tem alguns homens que falam, Tati, eu tenho medo, né? O que vocês fazem aí? Vocês falam mal dos homens, pelo amor de Deus, porque nós somos, é uma escola feminina, mas de mulheres inteligentes e a gente jamais vai falar mal dos maridos. Até mesmo porque eu não permito, lá não é o ambiente. E segundo, que uma mulher próspera, virtuosa, ela edifica o casamento. A casa, exatamente. Então é sobre isso que as coisas acontecem. É bem interessante o quão realmente é uma escola de negócios, para fazer negócios e principalmente de protagonismo feminino. Olha, que mas o dinheiro fica muito na mão. Eu tenho muitas mulheres que começaram o empreendedorismo, quando elas começaram o negócio, começou a dar dinheiro, elas chamam o marido para vir e geralmente ele coloca o marido como ali um diretor financeiro. Né? Então sempre a gente fala realmente para a mulher ela ter o conhecimento do todo e organizar. Mas eu gosto muito desse côncavo e convexo, assim, dessa união de pares. Não, é importante. Eu também invisto no ecossistema de startups e normalmente eu alinho os investimentos que eu faço. E até recentemente teve um que eu fiz, um investimento, coloquei uma quantia, acabei não comunicando, falei, uma quantia que não é alta, vi a oportunidade e coloquei ali. E acabou que aquela foi um dos melhores que eu fiz, porque foram 25 vezes de saída. Uau! Aí eu mandei para ele e falei, isso aqui. Ele, nossa, mas isso aqui eu não sabia. Eu falei, então, eu acabei não te falando, porque eu tinha visto a oportunidade ali e mandei. Ele falou, poxa, que bom, né, se tiver mais desse tipo. Ou seja, quando dá certo, tá tudo bem, né? Então tem um pouco disso. Às vezes a gente tem um pouco de receio, mas acho que tem que arriscar. Tem que tentar. E claro, e vai compartilhando, porque a mulher, ela sempre quer edificar o lar, né? Isso. E eu acho que na hora que você edifica o lar, edifica a sua casa, todos prosperam, a sua família prospera e as coisas vão evoluindo. Então, eu acho que ter essa mentalidade é importante e eu acho que você deve trabalhar muito isso na escola também, né? Sim. O poder do feminino e a mentalidade, né? Principalmente, tudo começa pela mente, né? O nosso cérebro aqui, ele é um órgão, assim como o nosso coração, assim como o nosso rim, mas o que diferencia realmente as pessoas é o que você coloca dentro dele, né? Como que você cria a sua mentalidade forte, vencedora, né? Poderosa, realizadora, desafios acontecem o tempo inteiro, mas como você sabe lidar, não reclamar, não procrastinar, apenas entender que a gente está numa grande escola evolutiva chamada vida e que o tempo todo a gente está aprendendo, fazendo. Às vezes acerta, ótimo, e quando erra, compreende que errou e aprende rápido e não comete mais aquilo. Então isso eu acho que é um grande diferencial das mulheres, como elas alimentam realmente a mente delas. Excelente. E você que estudou em Stanford, tem instituições como Stanford, Harvard, Ohio University, quais foram os aprendizados internacionais que mais transformaram a sua forma de liderar e de empreender? Que legal. Você sabe que a primeira oportunidade que eu tive, né, de fazer realmente esses cursos de uma semana, né, em Stanford, foi porque eu não entendi o que era startup. Isso foi em 2016, há 10 anos. Eu não entendia, eu sempre empreendi, né, no mercado tradicional e eu queria entender startup, então eu fui para lá. Então foi muito legal, né, você conhecer as garagens, você vivenciar as garagens, você tá no meio dessas bigs, né, tecnológicas. Então isso fez com que a minha cabeça, ela realmente explodisse, assim, sabe? Uma mente, né, uma vez que a sua mente expande, ela não volta para o estado atual. Então eu fiquei com uma mentalidade extremamente expansiva
em relação a novos negócios. Então foi fantástico, foi uma semana, né, uma formação de inovação fantástico. E aí eu me apaixonei por esses estudos curtos, porque eu acho que se você, né, realmente, o que é uma imersão? É quando você entra de cabeça, então você fica uma semana lá respirando, eu falo que a gente volta até mais inteligente, Sim. né, por osmose você vai realmente aprendendo. Depois eu fui para Ohio e estudei liderança. Foi fantástico. Daí eu aprendi o poder de você entender as pessoas como elas são. Por exemplo, eu e você, nós somos comunicadoras e executoras, né? A gente faz o que deve ser feito, a gente comunica. Se precisar agora falar com, enfim, o presidente dos Estados Unidos, a gente liga e fala com ele tranquilamente, assim, de igual para igual. Igual para igual. Mas tem pessoas que não são assim. Tem os planejadores, os analíticos, né? Geralmente os analíticos são aqueles que colocam sempre muitos defeitos, né? Eles analisam todo o cenário antes de fazer. Os planejadores fazem um plano perfeito, mas não acionam. E eu tinha muita dificuldade em liderar, porque eu falei, gente, por que as pessoas não são como eu? Sabe, vai lá, faz, acontece, não tem mimimi. Não, então lá realmente eu descobri esses perfis de comportamentos e personalidades dentro desse curso de liderança que foi fantástico. E Harvard, Lilian, foi uma experiência muito legal, porque eu sempre sonhei, sabe, sonho de adolescente, estudar em Harvard, ter aquele moletom de Harvard e o bonezinho de Harvard. E aí foi muito legal que... Eu tenho uma viseira maravilhosa. De Harvard. Quando eu fui para lá. Então, Desculpa, Stanford. Stanford. O que aconteceu em Harvard? A EBEM tinha 3 anos e eu falei, gente, que bom seria se a gente tivesse uma chancela, né? Realmente, se a gente pudesse estudar em Harvard. Só que eu sou uma pessoa que eu gosto de compartilhar. Tudo não é para mim, tudo é através de mim para as minhas alunas. Aí eu realmente mandei um e-mail para Harvard, né? E falei, poxa, eu gostaria de fazer uma parceria. E aí tinha uma empresa no Brasil que já estava fazendo essa intermediação. E aí eles falaram, eles não são brasileiros, mas aí eles falaram, tá, acho que legal. Se você quiser, a gente consegue fazer uma turma, né, de alunas, só mulheres, para fazer uma formação em Harvard de vendas e gerenciamento de conflitos, negociação e gerenciamento de conflitos, que é fundamental para quem é empresário. Então, olha só o que é um novo mundo. Uma faculdade, uma universidade de 400 anos, faz uma parceria com uma escola de 3 anos brasileira. E aí nós fomos e levamos mais de 25 alunas para estudar dentro de Harvard, com os professores de Harvard, uma semana sobre negociação e gerenciamento de conflito. Foi lindo. Ai, que legal. Fez 2 anos e provavelmente o ano que vem nós iremos de novo. Mande notícias. É bom a gente saber, gente, porque na EBEM tem muita coisa legal acontecendo. Aí um treinamento como esse faz muita transformação, ajuda. Eu adoro aprender, sou uma pessoa que sempre busco o meu próximo nível, né? Como é que eu vou indo para o meu próximo nível? Com menos cobrança. Acho que antes a gente cobrava mais. Agora eu busco o meu próximo nível, mas aproveitando a jornada. Legal. Sabe, vivendo mais. Tá bom, eu tenho que ser melhor, mas aí eu lembro do meu contexto, tudo que eu tenho, que eu quero viver, do meu filho, dos meus momentos. Eu falei, eu vou para o próximo passo, mas sem aquela correria. Isso. Que eu acho que a gente tinha no começo, isso chama maturidade. Quando você realmente tem certeza, né, de onde você quer chegar, que você está fazendo o seu melhor, aí você vai de uma maneira leve. Né? Igual aqui, a gente está se divertindo. É um trabalho, mas para mim é diversão. Então é gostoso, é leveza, isso muda, isso dá o tom. É verdade. A gente está adorando aqui esse nosso papo. E na sua visão, quais são os maiores obstáculos que ainda impedem as mulheres de crescer no negócio? Os maiores obstáculos, eu acho que é a falta de educação empreendedora. Falo muito por mim mesmo. Por exemplo, produtividade. É fundamental, se você é uma empresária, que você aprenda a lidar com a sua agenda. Se você não aprender a lidar com a sua agenda, você vai ser a agenda dos outros. Então, durante o dia, eu sempre utilizo, né, a nossa metodologia, chama agendologia, que é 70% do que é importante. Então, eu coloco na minha agenda, e Lilian, tudo que eu coloco na minha agenda, eu compro. Se não está na minha agenda, não é importante, para mim está tudo bem. Acontece 20% de urgência, né? Pode ser um imprevisto, uma coisa ali, deixa aquele fôlego, e 10% de circunstancial, de coisas, né, climáticas, trânsito e por aí vai. Mas você precisa ser muito intencional. Então eu falo, né, realmente, um ponto importante no empreendedorismo é trabalhar a produtividade, porque muitas vezes as mulheres, elas focam só no fazer.
e aí elas ficam cansadas e elas não saem do operacional para ir para o estratégico. E quando a gente começa a ganhar dinheiro, quando a gente realmente consegue ter um time totalmente engajado, ter uma empresa com processos totalmente claros, definidos, ter um negócio com inteligência, né, utilizando o máximo de tecnologia, e aí sim você se prepara para ter os resultados. É quando você está no estratégico, você consegue fazer novas parcerias, participar de podcast, você consegue realmente ir para o próximo nível, senão a mulher fica muito fazendo e ela nunca vai deixar de ser empreendedora para se tornar uma empresária, porque existe esse diferencial. Ser empreendedora é aquilo ali, você matar os leões por dia, sabe? Tá exausta. Agora, ser uma empresária é você realmente liderar, né, uma empresa que ela flui. E você tá ali como uma maestra para dar o tom. Mas todo mundo sabe tocar os seus instrumentos. Perfeito. Ter um time, né, te ajudando. Exatamente. Olha que conversa incrível, quantos aprendizados a gente está tendo aqui com a Tati. Mas agora nós vamos para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras do Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Prima Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar.
facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa incrível com a Tati. A Tati está trazendo muitas histórias aqui inspiradoras. Ela que é uma mulher que faz muita transformação, que foca no empreendedorismo feminino. E ela já impactou muitas mulheres, já impactou 100 mil mulheres. Através de mentorias, palestras e tudo mais. Mas qual foi a transformação mais emocionante que você viu na sua trajetória? Deve ter um monte, né? Várias. Graças a Deus, muitas. Mas eu vou citar duas, assim, que são bem recentes, né? Uma eu fiquei sabendo mês passado, assim, sabe? A gente estava numa reunião, num grupo, e ela falou, gente, eu quero falar uma coisa que eu nunca falei pra Tati. Ela falou assim, Tati, quando eu te conheci, foi há 4 anos atrás, você estava palestrando, eu olhei pra você e falei, gente, eu quero ser empresária também. E aí eu fui falar com você, ela falou, você foi super solícita comigo, super querida, e eu estava numa situação, né, morando na rua. Depois disso, eu conheci meu marido, e aí ela falou, e aí a gente começou, a gente saiu dessa situação, e aí eu comecei a trabalhar lá. Hoje ela tem uma empresa de pesquisa dentro de comunidades, e ela falou que começou realmente a trabalhar, conhecer outras pessoas, e hoje, depois de 4 anos, olha como é rápido, hoje ela atende Boticário, atende Ambev, atende grandes empresas fazendo essas pesquisas dentro de comunidade. E ela é minha aluna e eu não sabia dessa história. Então, olha que legal, às vezes você faz o bem para as pessoas e você não sabe. E ela falou, e desde então eu sempre segui. E eu falei, um dia eu vou ser aluna dela, um dia eu vou estar sentada nessa cadeira. E aconteceu. E ela falou assim, e o teu conteúdo gratuito fez com que eu chegasse até aqui. Porque eu não tinha dinheiro para fazer as suas formações, a sua mentoria, mas eu sempre te acompanhei no Instagram. E no Facebook na época. Ela falou, e sempre ia pegando suas dicas e ia aplicando. No entanto, hoje, tanto ela quanto o marido dela também vão para o EBEM, também são meus alunos lá. Que tem mais? Nome também? Tem. Ah, que legal. Tem, os homens adoram. Geralmente lá é 80% mulher e 20% os homens. Tem uma formação específica, né, que é o nosso MBA do empreendedorismo, chamado Imersão Gestão Lucrativa, que esse é só para as mulheres. Porque eu trabalho muito os 3 E's, que é essência, energia e empreendedorismo. Então eu trabalho muito do sagrado feminino, do poder feminino, trabalho muito essa questão da mulher realmente se reconhecer, né, no planeta Terra. E agora as formações de um dia, que nós temos mais de 30 matérias sobre tudo. Inteligência artificial, marketing, vendas, brand, arquétipo, oratória, tudo isso os homens participam. Vamos falar de investimento em startups. Vamos falar, eu quero que você seja professora, Conte vai ser um comigo. privilégio. E uma outra história bem legal, é bem recente também, é de uma mentorada, onde ela foi num grande evento que nós fazemos, né, o Conexão EBEM, que vai acontecer agora até nos dias 22, 23, 24 de setembro no Toco Marine Hall, a 6ª edição. Ela foi o ano passado e ela ficou, né, deslumbrada com aquilo. Falou, meu Deus, de onde saíram essas mulheres? Né, todo mundo com brilho, um evento onde as pessoas cantam, dançam, choram e também ensinam, né, sobre empreendedorismo. E ela entrou na minha mentoria, ela morava numa comunidade, morava num puxadinho, embaixo era a casa da mãe, em cima era o puxadinho, ela, o marido e 2 filhos. Ela entrou para a minha mentoria. No primeiro mês, ela já fechou 20 contratos, ela tem uma empresa de registro de marcas, chamada Documenta Marcas. Ela fechou 20 contratos no primeiro mês como minha mentorada. Então, ela já pagou investimento no primeiro mês. E em um ano, ela saiu desse puxadinho, ela está morando numa cobertura, né? Porque o puxadinho, ela também pagava aluguel, por mais que fosse da mãe, mas tinha um aluguel. Então, hoje, ela já paga o aluguel diante de uma cobertura, mora numa cobertura. Ela comprou o primeiro carro zero, né, que ela teve na vida, que é um BYD,
e agora ela está indo para uma laje enorme expandir os negócios. Então ela é um case maravilhoso, a Agatha, enfim, está sempre ali conosco e ela fala, gente, o ano passado eu era uma mulher periférica e com a empresa totalmente quebrada, sem luz no fim do túnel. E depois de um ano, estando na IBEM, fazendo as formações da IBEM, os colaboradores também fazem essas formações de um dia, a vida dela se transformou. Então são os 2 casos mais recentes, assim, desse último mês, assim, sabe? Que eu fiquei sabendo nesse último mês, quando elas falam. Então eu fico muito emocionada, é muito lindo. É muito legal porque é o resultado, né, do que você está construindo também, que leva um tempo para ter uma transformação. Você não começa uma mentoria hoje, a pessoa já tem resultado amanhã. Tem uma construção, tem execução do seu método, né? E eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Também existe o processo de execução do método que está sendo ensinado para você fazer a transformação do seu negócio. Mas que conselho você daria para quem quer empreender, mas espera aquele momento perfeito para começar? Pois é, o momento perfeito nunca existe. Na verdade, sempre vai estar atrasado, né? Se você tem o desejo de empreender, se você tem habilidade, né, em algo que você é muito bom, se você sente que o mundo precisa daquilo, não vai abrir uma empresa igual já existe um monte, um commodity. Vai abrir uma empresa, pode ser um produto commodity, mas que tem um grande diferencial. Aí tem que começar. Porque o empreendedorismo, o caminho você só faz caminhando. O empreendedorismo também. Né? Você monta o seu negócio e aí você precisa ir estudando, estude sempre, 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 vai se aperfeiçoando, vai vendo quem já fez o caminho, porque ele vai encurtar, né? O papel do mentor é realmente encurtar esse caminho para você e aí as coisas vão acontecendo. Eu tenho certeza, sabe, Lilian, se eu tivesse tido, né, uma mentora, realmente, quando eu comecei a empreender há 25 anos atrás, a minha vida seria muito diferente, mas eu demorei 15 anos para ter essa mentora. E hoje o que eu quero é acelerar, e é o que a gente vive isso no dia a dia com as nossas alunas. Realmente, elas acelerarem esse processo de crescimento. Eu acredito nisso. Eu compartilho disso, né? Eu lembro quando eu entrei na IBM, assim, eu tive mentores dentro do meu processo, mas se eu tivesse alguém como a Lilian, comigo mais nova, me puxando, me mostrando, com certeza eu acho que eu ainda ia ser mais acelerada ainda. Claro que os meus grandes mentores foram os meus pais, onde estavam ali dizendo que para ter as coisas a gente tinha que ir atrás, tinha que executar, tinha que fazer, tinha que servir. Isso, sem dúvida, foi um grande aprendizado. Mas tendo alguém ali, olha, por aqui, principalmente no ecossistema de startup, é melhor desse jeito, é melhor daquele jeito, com certeza eu teria feito coisas diferentes que hoje eu já até ensino, porque eu vivi. Fantástico. Eu passei pelo lado da empreendedora e vim pelo lado da investidora. Não deixo de estar empreendendo o tempo todo, mas começo a ter uma visão que eu não tinha e que eu consigo passar para frente, porque eu vivi, né? E eu gosto muito dessa coisa do eu aprendi, eu vivi, por isso eu estou ensinando. Fantástico. É congruência. Não adianta você aprender num livro e ensinar. Não, pelo contrário, é uma irresponsabilidade porque você vai testar na empresa de outras pessoas. Então, o legal realmente que a gente vê é congruência. Quando eu falo sobre empreendedorismo, são 25 anos com a barriga no balcão, sabe? Empreendendo, atendendo grandes empresas, fazendo realmente, construindo dentro do meu mercado, né, de eventos muito forte. Quando eu falo de educação, são 5 anos, mas com um recorde de resultados, né? Vendo mulheres reais todos os dias, sempre tem um depoimento realmente de resultados. Eu sou muito focada em resultados. E é isso que a gente quer, é acelerar o nosso país. Hoje o Brasil está no ranking de 7º país do mundo de empreendedorismo feminino. Aqui no Brasil nós somos 30 milhões de mulheres empreendedoras. Entretanto, a minha meta realmente é ajudar essas mulheres com muito conhecimento, né, segurança, para a gente passar realmente do 7º para o 3º, no mínimo, porque a mulher brasileira, ela é realizadora, ela é fazedora, ela é inteligente, ela é fuçada. Muitas vezes ela não acredita nela, porque ela apanha, a gente apanha demais. Mas se você estiver num ambiente propício, né? Eu sempre falo do poder da ambiência que muda a frequência. Se estiver com mulheres que estão fazendo, acontecendo, você vai sentir vontade de fazer também. Você fala, poxa, se deu certo com ela, por que não deu comigo? Então é isso que faz a transformação. A gente fala que uma grande egrégora acaba realmente se formando ali. Excelente. E qual legado você vai deixar para as próximas gerações de mulheres empreendedoras? Que bacana. Quando a gente fala em legado, é muito bacana que dentro desse grande evento que a gente faz, Conexão, sempre eu faço um painel com as sucessoras, né, com as jovens. Então, nesse último painel, tinham filhas de alunas de 17 anos, 16 anos,
né? A minha afilhada estava lá também com 17 anos e a cabeça delas já é diferente. Quando elas veem uma mãe próspera, uma mãe segura, porque de fato, né, a nossa mãe é a nossa primeira mentora, né? Então, quando você vê realmente os nossos pais ali muito bem criados, firmes, isso movimenta. Então, foi muito lindo esse último Conexão, porque elas falaram, poxa, todas querem se empreender, inclusive uma de 18 anos já empreende, né? Ela faz feirinhas em condomínios, e ela falou, Tati, vê a minha mãe fazendo, não desistindo, sabe, realizando os sonhos dela, né, nos ajudando, pagando a faculdade, que ela estuda na Link, que é uma excelente faculdade, né, de empreendedorismo. Falou, isso me motiva a ser melhor. E ver vocês aqui na EBEM. Então, hoje eu tenho alunas lá da EBEM de 14 anos até 74 anos. Que legal, olha que interessante. É muito interessante. Você falou dos filhos, né? Eu lembrei de um episódio ontem. O meu bebê tem 1 ano e 9 meses. E ele estava com um copo com água na mão. E aí até um amigo brincou. A tartaruga escapou, porque cada um estava olhando ele, daqui a pouco ele sumiu. E aí encontraram ele na sala, ele tinha derrubado a água na mesinha da sala, só que ele estava com um lencinho umedecido limpando. Ai, que graça! Porque, ou seja, caiu a água, o que eu tenho que fazer? Limpar. Ele tem 1 ano e 9 meses. É o exemplo. É o exemplo. Ou seja, ele vê que se sujou alguma coisa, o que eu faço? Ou meu marido, ou quem trabalha em casa, a gente limpa. Então ele foi lá e limpou. Por vezes ele já chegou a cair e bater a mão. E eu falo, levanta e segue. E aí dele levantar, limpar a mão e seguir. Então, eu acho que é isso mesmo, né? Que nem o exemplo que você trouxe. E eu espero poder fazer isso por muito tempo. Poder acompanhar, poder orientar e poder ser exemplo. Porque eu acho que o ser humano, legado é isso. É a gente deixar o exemplo para frente, para o próximo, para quem está vindo, para gerações que estão vindo, para a gente realmente ter um mundo melhor, porque eu acho que o legado ele ajuda nessa transformação. Mas agora eu vou te fazer uma dinâmica. Eu vou te perguntar, vou te falar uma palavra, você me responde numa palavra ou numa frase. Tá bom. Empreendedorismo. Realização. Mulheres. Transforma o mundo. Liderança. Liderança diariamente. Alta performance. O tempo todo. Coragem. Para materializar os seus sonhos. Propósito. É o legado. Negócios. Transforma vidas, pessoas e empresas. Educação. É a base. Impacto. É realmente fazer as pessoas mais felizes. Legado. É a construção diária da sua congruência de quem você é. Que conversa maravilhosa, Tati. Adorei. Obrigada, adorei. Vou te entregar agora um presente dos nossos apoiadores. Muito bom, que papo gostoso. Foi muito bom. Dá uma olhada aqui no que foi preparado para você. Que coisa linda. Gente, eu adoro vinho. Esse é um vinho da Coisa Finca Própria. boa, adoro. A Finca coisa Própria linda. é a oportunidade de você ter o seu próprio terroir. Você ter a sua vinícola, seu terroir e produzir o seu vinho. E esse foi personalizado para você. Ó. Gente, que sonho. Aqui, muito lindo, ao lado muito do nome lindo. do enólogo. tá o Super seu nome. indico. Eu tenho uma amiga bem maravilhosa que ela tem e ela super ama. É muito chique, né? que Você ter legal. a sua própria finca. Eu comprei uma também. A Super gente tem uma lá em indico. Mendonça, eu e meu marido, que aí no Que caso a gente tem o bárbaro. nosso sobrenome. Amei. E tem um presente aí para você também, da Difat, é uma marca que tem mais de 26 anos de mercado. Gente, que máximo. Ela olhou o seu perfil. Eu amei, já vou usar eu amanhã. tenho um desse. Eu Nossa olhei, Senhora. Maravilhoso. Porque Amei. eles olham o perfil e indicam com... Fantástico. Não, conforme super o combinou. convidado. Adorei. Ficou ótimo. E também Dux Defender para te proteger contra germes, bactérias, coronavírus. Você já conhece o Amiga, Defender? você me deu na pandemia e, nossa, eu usei demais. Amei. Que bom, que bom. Deixa no carro. Já sou cliente. Do carro é a melhor coisa. Eu adoro colocar o meu Dux no carro porque ele não tem álcool, então é a base de cloreto de bezalcônio. Então você pode passar no volante. Eu uso para limpar as bolsas, tudo. E passo na mão, claro, né? Muito bom, muito bom, Muito bom. obrigada. Deixa as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem. Bacana, foi um privilégio estar aqui com vocês. Enfim, eu sou uma empresária que moro dentro das minhas mídias digitais, então diariamente eu estou no Instagram, meu Instagram é o meu nome, né? @TatianeLunca, também @EBEMOficial, enfim, YouTube, Spotify, Instagram, enfim, tudo, só procurar o nosso nome que a gente está lá sempre compartilhando o melhor
realmente que a gente tem para poder ajudar você. Acho que isso é verdade. Fazer o bem faz bem, né, amiga? Então até o nome da EBEM era isso. Como que eu posso ser pró, né, o bem? Fazendo, realmente construindo aí a EBEM com a ajuda de vocês, mulheres maravilhosas e os homens que são nossos aliados. Então obrigada por tudo, amei o convite. Obrigada. Espero ter sido útil. E comentem, né? Eu adoro receber o feedback, vai ser um privilégio. E você acompanha o nosso episódio pelo nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo Instagram, @lpaevocê, pelo meu Instagram, @lilia_primalbuquerque, ou pelo meu LinkedIn. E acesse o QR Code que está aqui na tela, porque esse QR Code vai te proporcionar um e-book gratuito que vai te auxiliar no seu caminho, na sua jornada empreendedora, e também você pode concorrer a prêmios do LPA e Você. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.